Então, galera, vamos fechar aqui hoje a análise da Raízen, Raiz 3 e Raiz 4, que atua na distribuição e venda de etanol, petróleo, combustíveis e outros hidrocarbonetos fluidos e subprodutos, mas a maior parte da receita vem da distribuição de combustíveis, tá? É uma empresa aí que é controlada pela Cosan, então 50% da Cosan e 50% da Shell Holding, tá? Então, basicamente, aí não tem nenhuma ON no mercado, está aqui só de figurante, né? Basicamente, o que tem negociação é a raiz 4, não tem nada na raiz 3, tá? Na cotação. Você vê que tem aí uma liquidez interessante, vamos ver aqui, 30 pregões. Aí quase 15 mil negócios por dia, interessante, já caiu aí mais de 30% desde o IPO, né? Então, mais uma que fez a IPO lá no topo, lá em agosto de 2021, desde então só desabou, mas é uma empresa que tem um free float muito baixo na PN, né? Então não me interessa, quer dizer, desculpa, no free float total muito baixo, mas tem um free float alto na PN. Então a probabilidade dela fechar capital, esse que é o problema, né? Muito grande, muito complicado, eu não gosto de empresas assim. Tem umas subsidiárias aí, CTC, no Glassdoor eu coloquei aqui a Raizen, então tem uma nota interessante no Glassdoor. No Reclame Aqui, coloquei os postos Shell, que é a principal fonte de receita dela. Tem uma nota boa também, assim, post Shell não tem nada a reclamar. Quase 50 bilhões de market cap. Vamos ver aqui, relações familiares, tem uma aqui, né? Genro Honora, aí metido no membro do conselho, presidente do conselho de administração. Remuneração dos administradores subindo, né? Aí, ó. Mais pelo menos aí tem mais de 3 bilhões de lucro. Então, em termos assim de percentual, ainda está de boa em relação à receita também. Ativos mobilizados, provavelmente alguma base operacional, né, de boa. Aqui também algumas marcas, não tem nada de interessante. Participação de sociedades, Raiz Argentina, Blue Way, Saturno, Petróleo, Rede Integrada, né? Nada demais aqui. E aí, como é que ela ganha dinheiro? Né? Marketing e serviços, renováveis, açúcar e outros. O que isso quer dizer, Eduardo? Vamos ver aqui, ó, você clica em ver mais detalhes. Para os assinantes do Fundamentei, essa tabelinha facilita bastante você entender como a empresa ganha dinheiro, tá? Então, clicou aqui, o que entra em cada um deles, né? Então, qual é a principal fonte de receita? Marketing e serviços, que é as atividades de produção, distribuição e comercialização de combustíveis e especialidades, né? São as lojas de varejo e proximidade. Então, o Shell Select, Posto Shell, tudo isso aqui entra em marketing e serviços. A segunda fonte de receita são as renováveis, que é referente à atividade de produção e comercialização de etanol, bioenergia e energia elétrica e outros produtos renováveis como biogás. E a última fonte de receita aqui, o açúcar, outros não vou falar muito, né? Que é referente à atividade de produção de comercialização de açúcar. Então, basicamente aí, 80% da receita vem dos pós-combustíveis e o resto vem da produção de etanol e açúcar, tá? É assim que ela ganha dinheiro. O endividamento, você vê que a maior parte, essa sim é de longo prazo, né? Então, basicamente 1/3 de curto e médio prazo e 2/3 de longo prazo. Dividendo aí meio baixo até o momento, né? Não tem muito o que falar aqui. Em termos de lucro, a gente vê aquela empresa que, qual o problema dela aqui? O setor, né? Mais uma vez, setor complicado. Se a gente pega aqui, ó, petróleo e biocombustíveis, em termos de distribuição de combustíveis, a gente tem Raízen, Vibra e Ultrapar, que são focadas nessa questão de distribuição, e as outras são mais focadas em exploração, tá? Talvez eu até separe isso depois aqui no Fundamentei, né? Acho que vai ficar mais fácil de ver. Distribuição, né, de combustível, mas assim, não sei, né? Vou pensar depois, porque muitas delas também produzem, agora como a própria Raízen produz, né? Mas você vê que a Vibra, a Raízen e a Ultrapar têm resultados mais ou menos parecidos, né? Aquela geração de valor para o sócio muito duvidosa, que apesar de serem empresas que estão ali na frente, assim, diretamente ligado com os clientes, então a gente para o nosso carro ou no posto Petrobras, ou no posto Shell, ou no posto Ipiranga, mas mesmo assim a geração de valor para o sócio é muito duvidosa, né? Então, esse é o principal problema que eu vejo, né? O setor. Tá? Por quê? Porque a margem baixa, elas brigam por preço, elas não conseguem jogar um preço muito alto no produto principal delas, que é o combustível. Então, não adianta você cobrar aí 10% a mais o posto Shell do que o posto Ipiranga, que você vai lá no posto Ipiranga que está mais barato. Ou você cobra lá 10% mais barato, mais caro do que o posto Petrobras, que você vai lá no posto Petrobras e enche seu tanque. Né? Então, a maioria das pessoas não liga para o combustível, ela basicamente abastece onde está mais barato, e é isso que importa para a maioria das pessoas, tá? E aí, da onde vem essa questão da geração de valor ser meio duvidosa, né? A gente vê aqui um crescimento da receita, por exemplo, quase de 100% ela tem um fechamento diferente, né? Fechamento aqui 2020, ela fecha no... Desculpa, o fechamento do anual, ela fecha no mês 3 de março, tá? Então, fechou agora 2022, o anual, e ela praticamente dobrou a receita de
mais do que dobrou, né, de 2021 para 2022, e o lucro meio que assim, tá, saiu de 1 bilhão para 3 bilhões e melhorou e tal, mas, cara, é muito complicado esse setor, né? Você vê que, vamos ver aqui o que houve a questão da dívida, né? 006 de 2021, teve a questão, se eu não me engano, foi da, como é que é? Da privatização da Vibra, né? Que houve essa reformulação e teve esse aumento da dívida e tal, mas assim, qual o grande problema para mim? Elas geram caixa, distribui dividendo e tal, mas, cara, o problema é que com 200 bilhões de receita você faz 3 bilhões de lucro, né? Quase, sei lá, quase 190 bilhões vão embora só para a empresa funcionar. E eu acho que é um gasto muito grande de energia para um retorno muito pequeno, né? Uma margem muito baixa, assim, não sei, né? E eu fico nessa dúvida em relação à geração de valor, que mesmo a empresa dobrando a receita, a cotação não cai, não para de cair, ó. Pouco tempo de bolsa, né? A gente não coloca aqui o gráfico de lucro cotação, mas você vê que, pô, lucro assim, nada demais, né? O trimestral, né? Tá vendo? A receita dobrando e o lucro meio que não subindo tanto. Eu sei que em termos proporcionais, né, o lucro dobrou, por exemplo, primeiro trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2021, dobrou o lucro e tal, legal. Mas aí já volta a cair de novo no primeiro trimestre de 2022. Cara, eu não sei, né? Margens voltando a cair, né? Aquela margem bem baixa, 2% e tal. Não é uma empresa que eu me interesse muito. E aí gera caixa e tal, mas a geração de valor para mim é que acaba pegando. Eu sei que o EBITDA aí vem crescendo e tal, mas mesmo assim, só o EBITDA não é a garantia de geração de valor, né? E assim, já fez IPO só com PN, free float muito baixo, Cosan como majoritário, já teve vários rolos históricos aí com a Cosan, remuneração dos executivos, assim, não é baixa, né? Mas também não é tão alta relacionado à receita, dividendo baixo, já tá IPO há pouco tempo, margem baixa, não sei, cara, setor complicado. Eu, sinceramente, eu concordo com a média da galera aqui, no máximo uma empresa regular, e eu acho que tem mais pontos negativos do que positivos, principalmente considerando todos esses fatores que eu acabei de falar. Setor, IPO recente, controlador, histórico do controlador, remuneração dos executivos, cara, não sei. Aquela empresa assim que a minha experiência fala mais alto e, sei lá, não me sinto muito confortável. Mas, se quiser estudar, né, vale o estudo aí.